Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui convosco. Vamos hoje partilhar dois momentos teológicos que tivemos na escola dominical no decorrer desse período, onde que muitos de vocês não puderam estar presentes por diversas circunstâncias, mas que são dois momentos que nos trouxe um maior entendimento de duas passagens bíblicas e faz também com que nós tenhamos uma visão mais abrangente dos textos bíblicos. O cenário não é dos melhores, né, como vocês podem ver, mas acho que a intenção é que deve prevalecer, não é verdade? Nós, no decorrer da escola dominical, nós tivemos dois momentos de partilha. E foi duas partilhas realmente que nos chamou muita atenção. A primeira que eu gostaria de partilhar convosco é sobre a passagem de Isaac e do duelo com Deus. E eu vou vos perguntar, assim como fiz na escola dominical, alguém poderia me dizer o significado da palavra Israel? A origem, todos nós sabemos, mas o significado da palavra Israel. O outro momento que eu vou vos partilhar é sobre a passagem contida em Êxodos, onde que Deus determina a morte de um cordeiro para que este, com sangue, fosse passado nos batentes das portas e janelas. Mas qual o significado desta passagem? O porquê Deus escolheu e determinou que fossem os batentes da porta e os batentes das janelas? Porque não poderia ter sido o chão, ou a entrada da casa, ou o telhado? Porque efetivamente foram os batentes da porta. Com essas duas questões, vamos partilhar este conhecimento para que possamos ter um entendimento abrangente destas duas fundamentais passagens das Escrituras Sagradas. Olá, irmãos. Vamos então iniciar a nossa partilha sobre os dois momentos teológicos que tivemos na escola dominical. Como eu tinha falado, o primeiro é sobre o significado da palavra Israel. No contexto em Gênesis 32, capítulo 28, diz: Então o homem disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Este contexto da palavra Israel vem originalmente do aramaico. Israel é, como vimos no texto, a luta espiritual de Jacó com Deus, onde o anjo muda o seu nome de Jacó para Israel. Para conhecer o seu significado, precisamos entender a conjunção de três palavras no aramaico. A primeira palavra é a palavra Ish, que em aramaico significa homem. A segunda é a palavra Ra, que tem o significado de batalha. E a terceira é a palavra El, que significa Deus. Sendo assim, o significado da palavra Israel é o homem que batalha com Deus. Ish-ra-el é a junção dessas três palavras em aramaico. A segunda partilha que vos queria apresentar é sobre a passagem em Êxodo, onde o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas, e a comerão. Isso está em Êxodo 12, de 5 a 8. Deus é perfeito em tudo. Mas qual o significado do sangue nos batentes das portas? O que havia nesses batentes?
por que Deus determinou que fosse exatamente naquele sítio onde o sangue deveria ser passado. Para isso, recorremos à arqueologia bíblica para encontrar o significado dessa fantástica passagem das Escrituras Sagradas. Para isso, quero vos deixar um pequeno vídeo do teólogo, arqueólogo Rodrigo Silva sobre o significado deste momento que marcou a vida do povo hebreu. Eu estou aqui bem perto da esfinge de Quefren. Aliás, se você me acompanhar aqui, você vai ver que logo ali atrás está a cabeça da esfinge. Na época dos faraós, na época que o Egito era um glorioso império, o rio Nilo vinha exatamente aqui onde eu estou, exatamente. Aqui havia água do rio Nilo. E os barcos chegavam até aqui trazendo coisas, por exemplo, as pedras que foram usadas para construir as grandes pirâmides eram trazidas de barco até aqui. Então aqui havia uma pequena praia, o Nilo vinha até aqui e os barcos vinham. Aliás, se você olhar, essa rampa aqui foi construída pelos antigos egípcios para trazer os seus barcos que atracavam aqui. E por aqui também eles traziam algumas múmias que seriam preparadas para serem colocadas dentro dos sarcófagos. Agora, eu quero que você venha até aqui, que quero chamar a atenção sua para algo interessante que está logo ali atrás. Você está vendo aquelas portas de pedra ali? Esta porta é normalmente chamada de falsa porta. Ela imita a porta de uma antiga casa egípcia. Por que falsa? Que você vê, ela não abre para lugar nenhum. E por que é uma imitação de uma porta verdadeira? Os egípcios acreditavam que depois que a pessoa morria, a sua alma, a sua Ka, saía do seu corpo e poderia querer voltar para o seu abrigo, assombrando os que estavam na casa. Então eles construíram uma falsa porta para que a alma entrasse por ali, em busca do reino de Osíris, e não fosse assombrar os que estavam vivos. Agora, o que chama atenção é que essa falsa porta imita uma porta verdadeira. Então, por ela, eu tenho uma noção de como seriam as casas dos egípcios na época dos faraós. O povo hebreu não morou aqui onde eu estou. O local onde eles ficavam era outro. Mas certamente ali havia casas egípcias com as portas daquele jeito. E o que chama atenção é que muitos hebreus ali possivelmente tinham o costume arquitetônico de fazer as suas casas, aqueles que não moravam em tendas, é claro, conforme a casa dos egípcios. E nessas portas nos umbrais, eles cobriam com orações, todas escritas em língua hieroglífica, em homenagem aos deuses e também como amuleto de proteção. Ou seja, aquelas inscrições no entorno da porta, no batente da porta, seria o que protegeria a família contra os males, contra a feitiçaria, contra a magia. Interessante que no dia em que Deus falou com Moisés para libertar o povo do Egito, no dia da noite da Páscoa, Deus deu uma ordem. Você se lembra qual foi? Que eles matassem o cordeiro pascal e passassem o seu sangue nas portas, em todo o batente da porta. Ao fazer isto, aqueles hebreus que tinham uma porta com inscrições egípcias acabavam cobrindo aquela inscrição. Em outras palavras, eles estariam cobrindo aquilo que eles aprenderam que lhes daria proteção. Por aceitarem o Deus de Israel, teriam que renunciar à prática da religião egípcia. Aquela religião que, por sincretismo, estava certamente moldando o costume de muitos hebreus. E é isso que muitos temos que fazer até hoje. Para aceitar o Deus verdadeiro, temos que renunciar muitas práticas mundanas que, pelo costume, nós acabamos praticando. Mas eu digo a você, sempre compensa seguir a Deus, mesmo que pareça loucura, porque Deus usa a loucura deste mundo para envergonhar a sabedoria daqueles que se acham deuses no lugar do Deus verdadeiro de Israel. Mais um episódio da arqueologia contado pelas pedras aqui do Egito. Bem, irmãos, obrigado. Espero que essa partilha tenha vos acrescentado um conhecimento abrangente, assim como também ocorreu comigo também. Então, agradeço mais uma vez a Deus por partilhar este momento convosco. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, espero que vocês tenham gostado e que tenham também adquirido uma visão
mais abrangente dessas duas determinantes passagens nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar convosco e o próximo vídeo colocaremos mais 2 tópicos muito importantes das Escrituras Sagradas. Que Deus esteja convosco.